Boa noite a todos. Estamos aqui com o missionário Abraão e queremos lhe dirigir uma pergunta. Missionário, por que o homem é tendencioso à desobediência? Muito bem, minha querida irmã Auricélia, amigos do Facebook e do nosso canal Missões no Pará, fruto permanente que tem nos seguido em nosso canal. Respondendo à pergunta da nossa querida irmã Auricélia, nós queremos nos portar ao texto do profeta Isaías, no capítulo 3, e convidamos gentilmente a você que está ao alcance dessa mensagem e tem próximo de você, ao seu alcance, um exemplar da Bíblia Sagrada. Isaías, capítulo 3, versículos 1 e 2, se não me falha a memória. Isaías, capítulo 3, Isaías, capítulo 1. Na verdade, é Isaías, capítulo 1, versículo 3, que diz: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, ok, aqui a gente vê, estamos observando um pesar de Deus pelo profeta Isaías. Deus chega a comparar o animal irracional com mais racionalidade do que o próprio ser humano. Infelizmente, o homem, quando falamos homem, falamos no sentido genérico, homens, mulheres, seres humanos, se tornaram tão endurecidos e embrutecidos na relação com o seu Deus, com o seu Criador, que chega ao ponto de Deus, o Pai aqui, Adonai, né, Elohim, Senhor, fazer essa afirmação pelo profeta Isaías, dizendo que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Ou seja, Israel não entende, Israel não conhece o seu Deus. Quando se trata de Israel, está se referindo ao povo da Palestina, esse povo que é chamado povo de Deus por ter sido separado exclusivamente para ser um povo de Deus, onde Deus iria tratar de forma especial, porque haveria um propósito da salvação através do Salvador, o Messias, né? Jesus Cristo. Então, foi chamado de povo de Deus, nação santa, quer dizer, separado das demais nações. E esse povo desapontou a Deus de uma tal maneira, igualmente nos dias atuais, o povo também que se chama povo de Deus tem desapontado a Deus de uma tal maneira que, se Deus usasse hoje o profeta Isaías nos nossos dias, a palavra, a exclamação de Deus, o pesar de Deus seria o mesmo. Mas a pergunta da nossa querida irmã Auricélia é por que o homem se tornou tão tendencioso ao pecado. Agora há pouco, eu estava aqui assistindo uma partida de futebol da Copa da Rússia, entre Rússia e Egito, e quando o juiz, o árbitro da partida, marcou uma falta, eles usam aquele spray para dizer aonde que o jogador tem que colocar a bola para que seja cobrado aquela falta. E ele marcou com spray para que o jogador colocasse aquela bola lá e saiu para observar a barreira, e o jogador pega a bola e não coloca exatamente aonde o árbitro havia marcado com o spray, coloca fora daquela marca. Eu estava observando e eu até fiz uma observação na hora. Isso é tendencioso do homem
à desobediência. Por isso que toda pessoa que exerce uma liderança em uma empresa, ou até mesmo na questão espiritual, na liderança eclesiástica, é tido assim como chato, é tido como... Não é bem querido, não é bem quisto, não é verdade? É quase que generalizado isso. São poucos aqueles que são sensatos, que são trabalhados já no seu coração por Deus, que entende que o líder manda, né? O chefe manda, e o comandado tem que ser obediente às normas do que lhe foi passado. Quando você vai para uma empresa, é assim, a empresa tem os deveres para com você, certo? Como salário, carteira assinada, depósito de FGTS, INSS, férias, e etc. E, por sua vez, o empregado ele tem que cumprir a sua parte, as suas obrigações para com a empresa, que é chegar na hora marcada, que é fazer o seu trabalho com qualidade, obedecer à voz do seu chefe, que geralmente não é o diretor da empresa, o dono da empresa, mas um encarregado, um gerente. E geralmente essa pessoa que ela é como um testa de ferro do patrão, do dono da empresa, é aquele que está em contato direto com as pessoas, com os empregados, ela é tida como chata, porque ela vai exigir que o trabalho seja feito de acordo com as normas da empresa, ou como a pontualidade. Eu tenho como exemplo pessoal isso na minha vida. Uma ocasião eu chefiei uma equipe de mais ou menos 12, 13 pessoas numa empresa no Rio de Janeiro chamado Anglos Americanos. É uma empresa de educação, é uma faculdade, ainda é uma grande faculdade no Rio de Janeiro, e eu administrava esse pessoal da área da limpeza, do turno da tarde. E cheguei a uma ocasião que eu coloquei no meu coração, eu disse, eu vou contratar todo mundo crente, porque será mais fácil de lidar. Eu alcancei essa graça aos olhos ali da administração da empresa, que eu poderia indicar alguém, demitir alguém. Então eu comecei a fazer com aquelas pessoas que fosse desobediência, que não cumprisse com as normas, que estivessem me dando trabalho, se fossem problemáticas, e coloquei no coração a contratar pessoas que viessem a ser crentes. Olha, para talvez minha surpresa na época, eu estava iniciando na fé cristã, acho que tinha uns 3, 4 anos de evangelho, foi para mim a maior da decepção. Quando eu consegui um êxodo de ter quase 90% da minha equipe de crentes evangélicos, e foi onde eu tive maior, uma grande proporção de desapontamento por parte daquelas pessoas que eu achava que ia ser fácil de se lidar. Teve uma ocasião que eu tive que até mandar 2 irmãs voltarem para casa e perder o seu dia por chegarem demasiadamente atrasados no local de serviço e não deixarem que batesse cartão, batesse lá o seu ponto. E segundo o argumento delas, que chegaram atrasadíssimas, horas, não era só questão de minutos, porque chegou lá um suposto irmão de uma denominação e foram fazer um culto, porque servir a Deus em primeiro lugar, segundo elas. Então me levou a chegarem atrasado na empresa, porque eles foram dar atenção àquele irmão que chegou na casa delas na hora de ir para o trabalho. Infelizmente, eu simplesmente tomei essa atitude, mandei que elas fossem embora, perderam o dia, o descontado normal da empresa, porque Deus não quer isso, Deus não exige isso, que você roube do patrão para dar para Deus, né? Tanto que Jesus ensinou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, eu era o encarregado chato, o chefe chato, acabar de dizer que é crente, era as argumentações. Então, esse exemplo, porque o homem é tão tendencioso ao pecado, verdade? E aí nos reportamos ao Gênesis, quando Deus criou o ser humano, criou o primeiro homem, criou a mulher, seres perfeitos. Mas
Deus não tinha em mente a fazer do primeiro casal 2 bonequinhos, fantoches, para que ele manipulasse. Não, Deus sempre quis uma obediência pronta, voluntária do homem, certo? Então Deus colocou em teste ali aquela obediência do homem, e foi o fracasso que nós conhecemos na Bíblia, né? Satanás, na sua perspicaz, sagacidade, tentou primeiro, se aproximou da mulher e tentou a fazer o que Deus determinara que não fizesse, que era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham liberdade para se alimentar de todos os frutos daquele jardim, inclusive a árvore da vida, que lhe proporcionaria vida eterna, né? Mas foi-lhe proibido esse fruto que era plantado no meio do jardim, chamado de conhecimento do bem e do mal. Sem muitos argumentos, Satanás conseguiu levar a mulher à desobediência, e por sua vez ela levou o seu marido. Uma vez a desobediência, a ordem, ao mandamento de Deus, isso gera o pecado no coração do homem, no interior do homem. Pois pecado é exatamente isso. O significado de pecado é desobedecer à lei de Deus. Pecado não é matar, não é roubar, não é fumar, não é se prostituir. Tudo isso são consequências de uma vida de pecado, uma vida em desobediência a Deus. Mas o pecado original que dá origem a tudo isso é a desobediência ao mandamento, à lei, ao que Deus determinou. Foi o que o primeiro casal fez. Então, uma vez fazendo, desobedecendo, comendo daquele fruto proibido, eles contaminaram a semente. Aí um tema muito bom para esta mensagem: semente contaminada. Por que contaminaram a semente? Semente no grego é esperma. Então, Deus não ia sair fazendo um monte de bonequinho de barro, como foi o primeiro homem, e soprando nas suas narinas e fazendo e multiplicando gente. Não. Deus fez o primeiro, capacitou, deu-lhe uma mulher, uma disjuntora, como é chamado na Bíblia, para que eles reproduzissem. E a ordem foi: frutificai, que era a obediência, multiplicai, que seria povoar a terra, e encher a terra, ok? Então, pelo fato da desobediência, quando eles pecam e ingerem o pecado para dentro de si, dão luz ao pecado, eles contaminaram a semente. E aí entra a questão de nós, pelo fato de estávamos em Adão, exceto ali a teoria daquele débil mental que o homem veio do macaco, que até morrendo depois da sua morte, segundo dizem, ele mudou essa teoria. Na verdade, pela Bíblia, o homem vem do homem. Todo homem é descendente de Adão. Então todos nós estávamos em Adão, na semente. A semente não está na mulher, a semente está no homem. A mulher é a matriz que matricia esta semente. Após uma relação sexual de um homem e de uma mulher, é claro, não adianta hoje quererem as leis, os legisladores das leis, aprovar casamento homossexual, casamento gay, que isso não é casamento, isso não é família, isso é monstruosidade. Podem querer dar o nome que der, pode querer ameaçar com processo, criar essas leis que é contra a lei de Deus, que casamento é entre duas pessoas heterossexual que vai gerar filhos, que vai reproduzir. Então a mulher é a máquina, é a matriz, o útero, vai matriciar essa semente que vai sair do homem através de uma relação sexual e vai gerar uma criança. Então, Adão, se ele obedecesse, todos nós seríamos beneficiados. Todos nós hoje não sofreríamos as consequências do que o pecado trouxe devastadora para o mundo. Mas ele desobedeceu. Você, eu, nós estávamos nele. Então sofremos as consequências. A questão toda muitas das vezes há questionamento: mas o que tenho eu com o pecado de Adão? O que tenho eu? Eu não estava lá quando Adão pecou, eu não tenho culpa do pecado de Adão. Verdade, concordo com a sua opinião, concordo com o pensamento de pessoas que pensam assim. Nós não temos culpa do pecado de Adão, mas nós, mesmo não tendo culpa, nós estávamos nele. Adão era um concentrado da humanidade. Vamos trazer para alguns anos atrás, uma pessoa quando atraía
era o vírus da AIDS, vamos supor, como colocar o homem que é o portador da semente. Então ele contraiu o vírus da AIDS, ele contaminou a semente, ele é um aidético, ele vai se une a uma mulher, uma relação sexual e gera um filho, né, ou uma filha. Hoje os recursos já mudaram, né? A criança tem a probabilidade até de não nascer mais aidética, mas alguns anos atrás isso não existia. Então vamos nos reportar algum tempo atrás. Então gerou aquela criança, a criança vai nascer aidética, certo? Então essa não tinha cura, não tem cura à AIDS. Hoje já tem alguns medicamentos que a pessoa prolonga a vida, antes não tinha. Então a criança vai nascer com aquele vírus da AIDS. Aquela criança vai crescer e já vai estar condenada à morte. Eu pergunto, qual é a culpa que aquela criança teve de nascer aidética? Nenhuma. Mas por que ela nasceu aidética? Porque o seu genitor, aquele que carregava a semente nele, estava contaminado. E por isso ela nasceu. Mesmo sem culpa, ela vai trazer as consequências que lhe foi passada pelo seu genitor. Ok? Aí vamos fazer aqui um exemplo. Vamos exemplificar. Aí os cientistas, os médicos descobriram agora um coquetel, um remédio, um medicamento, uma vacina que curasse o vírus da AIDS. Aquela criança cresceu, se tornou adolescente, ela tem um entendimento para tomar decisão. E é lhe apresentado a ela esse medicamento que, se ela tomar, por sua vez, ela vai ficar livre deste vírus, né? Que é o vírus da AIDS aqui exemplificado. Se ela decidir que não vai tomar, ela vai continuar com o vírus e iria, consequentemente, morrer. É o que aconteceu com a humanidade. O homem não teve culpa do pecado de Adão, mas por estarmos nele, por ele ser um concentrado da humanidade, por ele ter contaminado a semente, todos nós nascemos condenados à morte eterna, à perdição eterna, a uma eternidade sem Deus. Mas Deus, no seu amor, na sua graça, na sua generosidade, que eu estou para ver um ser mas tão justo e tão que ama de tal maneira que João, ao escrever, não teve nem dimensão, nem medida, disse de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus agora, no seu amor, dando a oportunidade, não só para Adão, mas para todos os seus descendentes que não tiveram culpa do seu ato, do seu pecado, que viesse a ter a oportunidade de se livrar desse vírus que era o vírus do pecado, ok? Esse medicamento exemplificado lá pelo médico, pelo cientista, esse coquetel, no caso aqui nosso, na conjuntura aqui da mensagem, que nós estamos ministrando, ele chama-se Jesus. Deus deu Jesus como o antídoto, como o coquetel, como esse medicamento para eliminar de você, para eliminar do homem, esse vírus maldito do pecado transmitido por Adão, para que você hoje fosse livre da condenação eterna e não mais tivesse essa herança maldita transmitida pelo primeiro homem, ok? Quero afirmar e dizer que salvação somente por meio de Jesus Cristo, que é a solução de Deus, que é o antídoto de Deus, que é o coquetel de Deus para livrar o homem do vírus do pecado. Não adianta você dizer, mas eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não adultério, eu sou fiel à minha mulher, eu sou honesto. Quero dizer, querido, se você é tudo isso, eu quero lhe felicitar por você ser isso, mas ser fiel, ser honesto, ser um homem certinho, justo, não é mais do que obrigação nossa. Isso não produz salvação para ninguém. Salvação não é por obras, como algumas pseudo-religiões pregam, que salvação é por boas obras. Salvação é pela fé em Jesus Cristo. Salvação é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, tá bom? Para te livrar, para me livrar da condenação eterna, do vírus do pecado, dessa semente contaminada que Adão transmitiu à humanidade. Uma ocasião, até um segurança de um restaurante no Rio de Janeiro, eu trabalhava em um condomínio na beira da praia de Copacabana, e ele se dirigiu para mim, ele não gostava de crente, ele queria mais me questionar. Então ele perguntou para mim, o meu pai era um homem honesto, era um homem do campo, era um homem justo, era um homem certinho, era um homem que não traía minha mãe, faltou dizer que ele era Deus, que ele era um anjo. E meu pai morreu.
E também tinha um cara que era estrupador, que era criminoso, que era assassino, e colocou os piores adjetivos nessa segunda pessoa, nessa segunda figura. Aí ele me perguntou, e esse bandido morreu, e antes de morrer, ele disse que aceitou Jesus. Eu quero te perguntar, quem está salvo, meu pai ou esse bandido? Eu digo, querido, eu sinto muito lhe desapontar, mas tudo isso, todos esses adjetivos que você colocou de bom no seu pai, se ele não reconheceu Jesus Cristo em vida, como seu único e suficiente Salvador, infelizmente hoje ele está no inferno e vai ficar por toda a vida. E o assassino, o estuprador, o criminoso, o genocida que você citou aí, se no final da sua vida ele teve a oportunidade, confessou, reconheceu Jesus como Salvador, então ele está salvo e o seu pai está no inferno. Ele não gostou claramente, saiu, virou as costas, saiu batendo o pé. Então é isso que muitos da sociedade não querem aceitar. Diz que aprontou, pintou, bordou, virou crente, está salvo. Mas graças a Deus, porque salvação não é por obra, não é porque eu nasci em uma família socialmente polida, uma família que é referencial. Que bom se todos fossem assim, hoje o mundo não estaria da forma que está. Mas salvação não se trata disso. Salvação é eu reconhecer que eu sou herdeiro de um pecado que eu herdei lá no Éder, lá do meu progenitor, que contaminou a semente, e eu preciso aqui em vida reconhecer que Jesus Cristo é a única solução. Jesus Cristo, como Paulo diz, é o único mediador entre Deus e o homem. Para finalizar, nós não vamos cair no erro, como a pseudo de uma falsa religião diz, que o caminho para Deus é como uma montanha. Tem vários caminhos, todos chegam ao cume, ao pico da montanha. Na verdade não é. João, ele afirma as palavras de Jesus, ele quer dizer, eu sou o caminho, não é um caminho, o artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Então, diz que ninguém vem ao Pai senão por ele, não é vai. Vem, tem que vir para Jesus para poder alcançar a salvação, a vida eterna, a paz com Deus e todas as promessas de Deus. Ok, meus queridos? Fica aí aqui essa palavra de esclarecimento. Então, para nossa querida aqui, irmã Auricélia, que nos faz a pergunta, por que o homem é tendencioso ao pecado, à desobediência? Porque o pecado, ele entrou no homem. Então o pecado é que leva o homem a ser tendencioso a desobedecer, porque obediência vem de Deus, obediência é algo divino. Então somente quando nós aderirmos a Jesus Cristo como Salvador da nossa alma, e termos Ele como Senhor da nossa vida, recebermos uma nova natureza, um novo nascimento, aí sim nós vamos resistir essa questão da desobediência. Mas ela vai estar lá sinalizando, pontuando, mas pela direção, pela graça, pela ajuda do Espírito Santo, nós vamos ter o prazer na obediência e não na desobediência, ok? A desobediência vem por origem do primeiro homem, Adão, o nosso progenitor da humanidade, ok? Mas pelo segundo Adão, segundo Paulo chama Jesus, segundo Adão, nós recebemos uma natureza divina, que essa é propensa à obediência. E uma vez dominada por ela, pelo Espírito Santo, nós vamos optar pela obediência. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero aqui mais uma vez pedir aos meus amigos internautas que assine, se inscreva no nosso canal. É muito fácil. Você vai clicar ali na palavra em vermelho, inscreva-se, vai aparecer um sininho, você clica e logo você vai estar se inscrevendo, ajudando o nosso canal a crescer, para que você possa receber as nossas mensagens. Deus abençoe para todos, que a paz e a graça de Deus resplandeça em vossos corações.